Boa noite a todos. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 12 de maio de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Neidilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Leões Pereira. Presente. Vereador Irandira Silveira Rodrigues. Presente. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Josué Machado. 1 Coríntios 8, verso 1 ao 3. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Leitura da ata da sessão anterior. Secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de São José do Norte, a de vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária número 017 de 2025. Ao sexto dia do mês de maio do ano de 2025, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Neidilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva e Paulo Rubilar de Leões Pereira, com ausência justificada do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério Machado, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos agora para o expediente, com o secretário Paulo Rubilar. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 023 de 2025. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São José do Norte, com o objetivo de tratar sobre o andamento do projeto de construção da ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Justificativa. A presente solicitação tem como objetivo esclarecer sobre o andamento atual do projeto e as próximas etapas do mesmo. Para tal, sejam convidados os seguintes autoridades: Jair Riso, presidente e coordenador da Associação Pró Ponte Rio Grande e São José do Norte. Prefeitos, vereadores das cidades de São José do Norte, Rio Grande, Tavares, Mostardas, Palmares do Sul, Capivari do Sul. Aulim Norte, Associação dos Municípios do Litoral Norte, DENIT, autoridades civis, empresariais, militares e comunidade em geral. Plenário Caetano José Travassos, 12 de maio de 2025. Irandira Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues, São José do Norte. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 024 de 2025. O vereador que se subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente,
que seja feita a limpeza da vala e terraplanagem na Rua 3, Rua da Pista de Motos, no bairro Canastreiro. Justificativa. Tal fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que reclamam que a vala está entupida, impedindo a saída de água e a rua está com muitos buracos, sem condições de trafegabilidade para os moradores. Plenário Caetano José Travassos, 12 de maio de 2025. Irandi da Silveira Rodrigues, vereador PDT. Gabinete Parlamentar do vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB. Requerimento 010 de 2025. São José do Norte, 12 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador desta colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através das secretarias competentes, que seja feita uma substituição de postes na rua 15 de novembro, próximo à barbearia do Jader. Justificativa. A solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações de moradores ao redores que o poste está amarrado com uma estaca. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, vereador PSDB. Requerimento 022 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita o corte de grama nas vias públicas na Vila de Bujuru, no 3º Distrito. Justificativa. Ocorre que, devido à falta de reparo nestas vegetações, que estão muito grande, o local está propício para a infestação de mosquitos e outros animais que possam se abrigar ali e também está deixando os locais com aspecto de desleixo, trazendo transtornos para os moradores dessa localidade. Saliento que este corte deve ser feito em toda a via da vila, inclusive nas saídas que dão acesso à BR-101. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 9 de maio de 2025. Enília Lucas, vereadora União Brasil. Requerimento 023 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita a manutenção das vias na Vila de Bujuru, no 3º Distrito. Justificativa. Ocorre que as ruas desta vila são, a maioria, sem calçamento. As mesmas estão cheias de buracos, outras com acúmulo de areia, sendo necessário que se faça uma passada da patrola ou arrastão para limpeza e nivelamento das vilas, melhorando assim o fluxo de pessoas e veículos que residem nessa comunidade. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 9 de maio de 2025, Enília Lucas, vereadora União Brasil. Esgotado o expediente do dia, senhor presidente. Obrigado, secretário. Então, passamos para a ordem do dia. Senhor presidente, por questão de ordem, eu entrei com requerimento convidando o secretário Danúbio, de Coordenação e Planejamento, para vir até essa casa para prestar alguns esclarecimentos a nós, vereadores, e à população. E ele se encontra na assistência, não sei o que o senhor como vai conduzir. Não, de acordo com o regimento dessa casa, quando ele é convocado, ele tem o direito de voz, tá? E como foi solicitado para dar informação aos vereadores, eu sugiro que, pós a sessão, a gente se reúna com ele para pegar as informações que a senhora solicitou no requerimento que já foi aprovado por essa casa.
Então, talvez numa outra oportunidade, a gente solicita ele para que ele possa vir aqui na casa e fazer uso da palavra e explanar. Tá? Eu vou seguir o regimento. Então, por gentileza... Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Se a vereadora solicitou por requerimento, tem que botar em plenário em votação. O plenário é soberano. Né? Agora, um convite ou convocação a qualquer secretário tem que passar pelo plenário. Né? E, no meu entendimento, quando o executivo solicita o espaço, aí tem um prazo, tem, não sei se é 48 horas antes, por ofício. Mas, como partiu desta casa, tem que passar para o plenário. Questão de ordem. Mas no requerimento da vereadora não pede para que ele venha falar em plenário, vereadora. Então, eu vou seguir o regimento dessa casa, tá? Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, o regimento é bem claro. A vereadora, ela se expressou mal no requerimento dela. Ela podia convocar o secretário, é diferente. Ela convidou o secretário para dar explicação para os vereadores, não para a comunidade. Quem sabe a senhora refaça noutra oportunidade e convoque o secretário, é que diz o regimento, não tem que botar em votação. Ninguém aqui está se negando em dar a palavra para o secretário, tá? Então, só que as coisas têm que ser formalizadas. Eu vou trabalhar dessa forma e vai ser assim que vai ser regido essa casa. Por uma então, eu questão peço de a ordem, compreensão senhor de presidente. todos, tá? Para que a gente dê andamento nessa casa. A gente está toda semana aí com polêmicas aqui dentro dessa casa. Eu acho que a gente tem que ter respeito pela mesa diretora, os demais colegas vereadores. Eu não estou aqui me propondo em negar o secretário em falar. Tá? Eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, vereadores, colegas vereadores, para toda a nossa comunidade. Só que as coisas têm que ser formalizadas. As coisas vinham vindo antes nas legislaturas passadas, como se fosse a casa da mãe Joana. E aqui não é a casa da mãe Joana. Tá? Por uma questão aqui de ordem, é um poder senhor presidente. legislativo... Pois não, vereador. Senhor presidente, a vereadora já fez o pedido. O secretário está aqui na nossa frente, pronto para nos dar os esclarecimentos que queremos. Brigamos, cobramos tanto, gritamos tanto. Para que nós vamos fazer outro pedido? Tem que fazer outra coisa. Isso chama-se agilidade e eficiência das coisas. Quem sabe, então, eu faço um requerimento verbal aqui para os senhores, colegas. Vamos colocar em votação quem está de acordo que o secretário fale agora. Vamos votar agora. Vamos aproveitar a oportunidade. Qual é a diferença do secretário falar hoje ou falar amanhã ou depois com o pedido da vereadora? É apenas um papel, uma folha. Vereador. E aí nós ficamos vereador, cobrando da comunidade aqui, dos secretários. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Ai, não dá de entender mais nada. Olha aqui, hoje eu tive uma reunião com o prefeito e foi justamente isso que eu solicitei para ele. As coisas têm que andar na conformidade. Não adianta eu chegar lá e querer falar com o prefeito. Ele tem a agenda dele, entendeu? Então eu tenho que oficializar, dizer que eu quero falar com ele, conversar com ele, assim como todos nós vereadores. Agora, Presidente, todo mundo chegar aqui... Isso no meu português e no meu entendimento chama-se enrolação. Não, e nós não podemos aqui ficar nessa enrolação. É o senhor que pensa que é enrolação. Não, isso para mim é enrolação. Enrolação é o que o senhor está fazendo agora vereador, aqui, causando caos. Tá? Por uma questão de ordem, vereador, por uma questão de ordem. Não está sendo negado a fala do secretário. Ele vai falar para a gente depois, todos nós estaremos aqui. Eu fiz um pedido verbal, então, gostaria que fosse colocado em votação, senhor presidente. Obrigado. Está em aberto porque ele vai participar da sessão com a gente, conversando após a sessão. Uma que a palavra a vereadora pediu antes de a gente dar a sequência na ordem do dia, tá? Eu achei até que ela queria uma outra coisa, né? Então, pô, não se tem respeito mais na casa, o que é isso, cara? Vamos se respeitar. A coisa está ficando o quê? É uma coisa difícil de se lidar, né, tia? Aqui ninguém é criança. E a palavra não está mais à disposição de ninguém. Por favor, vereador. Aí sim, aí eles respeitam. Por favor, secretário. São José do Norte, 6 de maio de 2025. Requerimento 023. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer
ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, que seja feita uma visita técnica na estrutura da ponte do Cocuruto. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária em razão da degradação da estrutura, o que pode representar sérios riscos à segurança de pedestres, motoristas e demais usuários da via. Ressalto que esta ponte é de extrema importância para o tráfego local, sendo utilizada diretamente por moradores, estudantes, trabalhadores e veículos de transporte. Assim, solicito que seja realizada uma vistoria técnica e, se necessária, a execução de reparos ou obras de manutenção a fim de garantir a segurança e a integridade da estrutura. São José do Norte, 6 de maio de 2025. Paulo Roberto Bernardes da Silva, Neguinho da Saúde, vereador União Brasil. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora Enília, assistência e o pessoal que nos ouve pelos canais da Rádio Norte. Eu fiz esse requerimento porque eu passo por ele todos os dias e também, através de alguns moradores lá da comunidade, eles têm reclamado que estão passando com um caminhão pesado, com peixe, até carros leves ela tem sacudido. E depois da enchente, não foi feita nenhuma manutenção, não teve um olhar por ali. Eu estou fazendo esse pedido que é para a segurança dos moradores das comunidades, Cocuruto, Pontal, Barra, e o pessoal de São José do Norte também, que trafegam ali naquela ponte. É só isso, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 023 de 2025 do gabinete do vereador Neguinho da Saúde. E esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. 15 minutos. Vereadora, simbolicamente, foi por requerimento e foi aprovado. E o plenário é soberano. O regimento diz que, neste caso, ele tem que passar em votação. Já foi votado, nem tinha que passar em votação a fala do secretário. Já foi aprovado em plenário um requerimento solicitando o convite. Segundo, quando é encaminhado do executivo para a fala do prefeito, do vice-prefeito ou secretários, tem um rito. Tem 48 horas antes, ofício da sessão, até para casa ter um planejamento. Só que nós não podemos levar as coisas dessa maneira. Se é uma solicitação do vereador, é porque é uma solicitação da comunidade. A comunidade quer saber os andamentos da obra. É simples. Não tem nada a ser escondido, nem para nós, nem para a comunidade. O secretário só vai explicar a obra, o recurso, como anda, o que foi gasto, o que não foi, o que está no projeto, o que não está no projeto. É isso. Por que a comunidade não precisa saber hoje? Tem que esperar a semana que vem ainda? Eu só quero, senhor presidente, ser parceiro, ajudar, porque quando a casa vai mal perante a população, a mesa vai a casa toda, vai nós vereadores todos. E nós não estamos numa boa condição perante a sociedade de visão da nossa casa. Tem acontecido muita coisa que a comunidade tem reprovado. As atitudes que têm sido aqui feitas, a maneira que tem sido conduzido, a maneira que tem sido votada algumas situações. E nós devemos a obediência e obrigação à comunidade, povo que nos elegeu. Nós somos funcionários de cada um dos cidadãos. Nós devemos explicação à comunidade. E era isso que o secretário ia dar. Para mim,
Agora, depois da sessão, eu não quero saber da explicação. Eu quero dar para a sociedade, porque se me der a explicação, eu, segunda ou amanhã, na próxima semana, eu vou ter que vir à tribuna e dizer: o secretário me disse que a obra está na primeira etapa, está na segunda, está com recurso livre, está encaminhado, está pago, isso e aquilo. O porquê que não pode ser dito hoje? Eu sinceramente, cada dia me surpreendo mais do que tem acontecido. E não são poucos anos que estou nessa casa. São 13, quase 13 anos. E é por isso que a comunidade, a sociedade, o eleitor vai descredibilizando o político por atitudes simples, que não precisa isso. Ninguém está tentando banalizar aqui uma condução de uma sessão nessa noite, e sim tentando cumprir com o que foi aprovado por um requerimento. Nem foi verbal, foi escrito. Então, nessa noite, para iniciar, senhor presidente, jamais eu aqui vou faltar a minha pessoa, o vereador Ildomar, o vereador Hildo Polaco, faltar com respeito à hierarquia da casa, à mesa. Posso não aprovar atitudes, mas não também vou passar por cima de hierarquia. Eu acho que isso nós devemos respeitar, mas tem que haver um consenso, tem que haver, então, uma discussão antes. Vamos discutir os assuntos para depois não estar em plenária e discutindo essas situações. Não era essa a minha fala, mas eu também não poderia deixar de registrar, porque é uma simples informação para a comunidade. Não é nada mais do que isso. Quero usar o meu tempo também, e este é o meu propósito, e era o meu propósito, que hoje pela manhã tivemos a reunião do Conselho de Produção aqui nesta casa, reunião mensal, e meu caro vereador Luiz Carlos Spetes, o governo federal tem interlocutor no município de São José do Norte, e bom, porque semana passada, na terça-feira, eu cobrei um documento que foi encaminhado pelo Conselho de Produção, pelas associações de agricultores, pelas entidades do município, dia 29 de janeiro, solicitando ajuda aos agricultores, e falei na terça-feira passada na sessão que esta informação não tinha sido dada pelo governo federal. Hoje pela manhã já tinha chegado. Chegou na sexta-feira as informações do município. Que bom! Que bom que a nossa voz chega até as esferas federais. Só que a notícia é aquela que eu anunciei, que eu previa, que o governo alega que não tem dinheiro. Dinheiro esse que é do contribuinte, que é do próprio cidadão, que é do próprio agricultor. Não tem recurso para comprar semente, para distribuir no município, na região, para os agricultores. Esta foi fácil, rápida e pequena a explicação do governo federal. O calcário, que foi uma outra fala que eu também fiz, e essa demanda era do governo do estado, esse mandou também, mas está pegando na secretaria do estado recurso para que seja distribuído. Mas as demais demandas não vão ser atendidas. Infelizmente, não tem recurso para os agricultores, nenhuma das agências do município, e assim como o resto do país. E aí sim também o Banrisul, a agência local, já está colocando o nome dos agricultores no Serasa, CPF dos agricultores já estão no Serasa, no Cadinho. Então, infelizmente, não ajudam e ainda
prejudicam, né? E nós precisamos entoar a nossa voz, mas esperamos que isto mude, esperamos que, né, nossos agricultores sejam atendidos, né, porque as respostas que nós tivemos eram aquelas que nós já antecipamos semana passada, né, que não há recurso. E assim esperamos que dia 30 de junho, quando o novo plano safra sair, que seja, né, contemplado os agricultores, né? Nós esperamos que isso seja. Então, minha fala, senhor presidente, vai ser até este momento por aqui, ficando, né? E mais uma vez, convidando ao convite da comunidade do Estreito, né? Amanhã as festividades na comunidade Nossa Senhora da Conceição, na localidade do Estreito, assim como fizemos presença ontem nas capivaras, amanhã estaremos no Estreito. Obrigado e até a próxima. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, o vereador Irandir Rodrigues. 15 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Emília. Boa noite, colegas que nos assistem pela nossa rádio São José do Norte, pela internet. E uma boa noite, o Danúbio que se encontra aqui e os demais secretários. Quero cumprimentar todo o nosso povo da nossa cidade e da nossa região. Estamos aqui hoje mais uma noite de trabalho, né? Na verdade. E vamos falar um pouco, né, da minha ida lá em Santa Catarina, na plenária, e também não podemos deixar de falar sobre a situação de 1998 e 1999. Foi quando teve ali no Porto de Rio Grande, né, na verdade, aquele acidente, né, do navio Bahamas, que derramou muito aço furo, e contaminou a nossa Lagoa dos Patos, né? E os nossos pescadores tiveram um grande prejuízo nesse período, né? De 1998, 99 e até 2000, né? O atendimento sobre o caso Bahamas, na colônia de pesca, né? Tem a jurídica, a Thaís, vai atender no dia 23 de maio agora, né? Esse mês nós temos, a partir da 1h30. Todos aquele pescador que, na verdade, encaminhou aquele processo Bahamas, né? Que, na verdade, vai fazer 20 e poucos anos, né? Está demorado, mas tem andamento sobre isso aí, tem muitos jurídicos se propondo e fazendo seus movimentos, né? Acredito que nada é de graça, né? E depois temos a doutora Tamiras também. Essa vai dar um atendimento no dia 30 de maio, a partir das 10 horas, parando ali 11h45 e depois retornando 13 horas, da 1h30 até as 15 horas, tá? Então temos 2 atendimentos, dia 23, que é a Thaís, e temos a doutora Tamiras, que é no dia 30. Aconteceu no ano de 1998, aquele derramamento de ácido, onde, no período entre agosto de 1998 até maio de 1999, os pescadores foram prejudicados e não puderam pescar, tiveram prejuízo, na verdade, né, financeiro, e que acarretou, né, até mesmo na sua sobrevivência. E eles, porque vivem da pesca exclusivamente, né, da pesca. Então, aqueles que conseguiram aprovar o seu período de
pesca, né, dentro desse prazo, que é 1998 e 1999, eles têm a possibilidade, sim, de virem ingressar com essa ação. As empresas responsáveis pela indenização, que se fala em Bahamas, hoje é a Iara, né, a Mung e a Petrobras, que na verdade tinha essa verba para os nossos pescadores e pescadores, e claro que o Porto recebeu a sua parte, né, era um navio estrangeiro, e essas empresas também tiveram a sua parte de verba que seria repassada aos pescadores, e aí não foi. Aí nós tivemos 2 jurídicos, ou 3 aqui de São José do Norte, que não trabalharam corretamente, deram causa perdido, tá? Mas se tem insistência por parte de outros jurídicos, então é como se diz, onde tem fogo tem fogueira, né, vereador? Então não fizeram aquele trabalho correto que era para fazer aqui. Prejudicados os pescadores foram, na verdade. 1998 foi um ano de água salgada, né? Não tivemos pescado dentro da Lagoa dos Patos. E 1999 também não. Eu me lembro que eu pesco e sou pescador, e muitos pescadores foram para a lagoa. Uma safra do inverno de água salgada, quem matou mais camarão matou 500 quilos de camarão, ou 600 quilos. E outros nada, em 1998. Em 1999 foi uma defasão total. Em 2000 nós tínhamos um problema que não queria o nosso pescado da Lagoa dos Patos, né? Não tinha preço, porque estava contaminado. Até mesmo ali, setor fora da barra também teve aquele problema. E assim aquele navio foi liberado, foi para as terras deles, que é estrangeiro. Claro que o Porto não perdeu nada, né? E muito menos essas indústrias aqui, que a gente está falando, a Iara, a Bung e a Petrobras. Esse meteram a mão na verba. Seria uma verba que seria justo e correto, uma indenização para os nossos pescadores e pescadoras. Como nós tivemos ali uma parte jurídica que não foi bem sucedido, né? Foi 2 ou 3 jurídicos. Tempos atrás eu falava no Bahamas aqui nessa plenária, né? E tinha um jurídico que até achava graça, que ele fazia a parte de defender os pescadores na primeira parte, né? Em 1998. Não tiveram sucesso ou não se interessaram, mas a pauta continue. Então esperamos que esses jurídicos nossos agora que faz essa parte de defesa dos nossos pescadores, que consigam, né, na verdade, trazer os direitos dos pescadores que tanto espero e foi negado, porque não tiveram um trabalho ao 100% em prol do nosso pescador, tá? Então a gente coloca aqui. Também quero colocar aqui, sei que 15 minutos é passar correndo, né, na verdade, sobre ali a ida da plenária de Santa Catarina, né? Eu cheguei até a dar uma comentada do primeiro eixo, segundo eixo e o terceiro eixo, né, que tem ali gestão, ordenamento, uso sustentável e conservação dos recursos dos territórios pesqueiro e prepostos. Eu quero dizer para os colegas e amigos que escutam por intermédio da nossa rádio, né, pela Câmara de Vereadores, onde abrevei o nosso Facebook e a nossa rádio, que eu coloquei 9 demandas. São 9 demandas, na verdade, importantes, que tanto nós debatemos muito no Fórum da Lagoa e em outras reuniões, né, que é a retificação da N3 2004, né, e ela está sendo retificada. Foi criado um GT da pesca, por intermédio do Estado, e tem um GT e CPG de Versalhes. Então, a primeira pauta que eu coloquei lá, vou tentar acelerar para tentar concluir. A retomada da frota artesanal da pesca de malha na área costeira, né? Isso aí nos tiraram sem nos consultar. Deram um chega para lá pelo intermédio do Ministério da Pesca, e o pescador trabalhava o mar aberto, interior costeiro de Terra Vista, e aquilo ali foi atropelado, que nem um trator derrubando uma mata, e deram um chega para lá, e esse pescador não tem mais o direito de trabalhar lá fora. Ele é multado e atuado pelo IBAMA. Então a gente colocou
a retomada da frota artesanal da pesca de mar na área costeira, respeitando as áreas de exclusão, sem enquadrando nos limites de latitude e longitude, cumprindo as normas da Capitania dos Portos e fiscalização. Essa pauta vai parar no Ministério da Pesca e lá no Ministério do MMA. Aí nós coloquemos no segundo ali, no mesmo eixo terceiro, que ele foi colocado, são 20 demandas, a permissão para embarcação de 7 metros a 12 metros, para efetuar a pesca de mar na área costeira, Oceano Sul, Sudeste e Terra Vista. Quando se fala em Sul, Sudeste e Terra Vista, é uma licença diversificada. Aquilo ali foi tirado pelo Ministério da Pesca faz 15, 16 anos, sem consultar os pescadores, mas tiraram. Então, os pescadores têm que ser consultados para depois sim fazer uma demanda. Tiraram o Sul-Sudeste e a pesca diversificada. Depois, no terceiro item ali, sobre o restador, cumprimento das demandas de tamanho das embarcações que seja igualado às embarcações de outros estados, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O rastreador é um aparelho que bota na embarcação e aonde a embarcação está, eles estão sabendo onde aquela embarcação está. Sim, embarcação industrial é importante, mas um pescador que é de sol a sol que se trata, terra à vista, ele não tem como pagar R$400 por mês mensal, né, para ter esse rastreador na sua embarcação. Além disso aí, tem um custo para ele comprar um rastreador, isso aí, seja R$10.000. E quando ele dá um fora à noite, que termina uma carga numa bateria, ele sai fora. Ele tem 6 horas ou 12 horas para comunicar. Se não comunicar nesse período, ele é multado e atuado. Então, isso é um meio para essa firma ganhar dinheiro e sim tirar dinheiro dos pescadores. Então, a gente colocou que os nossos pescadores artesanal, para ter rastreador, tem que se igualar a Santa Catarina, São Paulo, né, e Rio de Janeiro. Lá é embarcação de 13 metros para cima. E aqui estão querendo colocar rastreador na embarcação dos pescadores de 9 metros para cima. Pô, será que São José do Norte, Rio Grande, nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é inferior aos outros estados? Os outros estados podem ter embarcação de 13 metros para ter rastreador. Agora aqui quero colocar rastreador nas embarcações de 9 metros para cima. Isso aí é uma piada, é uma sacanagem do MMA, né? E, na verdade, o MMA, o que é? É o Ministério do Meio Ambiente, né? Aí o Ministério da Pesca veio com as paravinhas que por eles, tudo bem, a macia, não precisa. Mas vem a parte do meio ambiente, não, é duro. Tem que ter rastreador, pescador, embarcação de 9 metros para cima. Então esses caras acho que não conhecem nada, não sabem nada de embarcação, não sabem o que é pesca, não sabem o que é um pescador artesanal, né? Nós tivemos 2 anos de enchente, o pescador não ganhou nada. Como um pescador vai pagar R$400 por mês, mensal, para ter um rastreador, embarcação de 9 metros? Às vezes ele não tem dinheiro para botar 100 litros de diesel nos tanques da sua embarcação, né? Às vezes não tem dinheiro, por exemplo, para comprar a alimentação para botar na sua mesa, agora vai pagar 400 pila por mês para ter um rastreador. Quem vai ganhar vai ser a firma, né, a empresa que tem o rastreador. Isso é uma piada, né? Então a gente colocou essa demanda aqui, né? A igualdade como os outros estados, embarcação de 13 metros para cima e não querer enquadrar a embarcação de 12 metros de 9 metros a 12 metros dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Isso aí vai para dentro do Ministério da Pesca e vai ser, né, votado. A quarta demanda ali, a utilização de guincho, PX, VHF, sonda, navegador nas embarcações pesqueiras, sendo, né, especialmente, né, excluído a parte, por exemplo, que façam uma pesca predatória ou qualquer outra coisa, mas o pescador tem que ter um PX na embarcação, ele tem que ter um VHF, né? Ele tem que ter uma sonda, ele tem que ter um navegador. Claro que um VHF ele vai pedir socorro numa emergência, o rádio PX da mesma forma, né? A sonda vai marcar a profundidade onde ele anda, baixas e fundo, né? Então que seja igualado. Mas teve um tempo que queria tirar do pescador o PX e o VHF, né?
Tinha um projeto e nós debatemos muito. Numa discussão grande em Rio Grande, quase que apanhamos, eu e o senhor Peteco, meu amigo. Mas nós tranquemos o pé e conseguimos. Queria até abrir os convés da embarcação pequena, nosso pescador artesanal. Voltar, o tempo antigo, água salgada na cara, né? Se o pescador pode ter um conforto, tá? Aqui nós temos, foi colocado aqui também, que eu coloquei lá, outra demanda, que a fiscalização seja respeitosa com todos os pescadores. Por quê? Tem que ser. Quando nós temos uma abordagem pelo IBAMA Patran, eu mesmo fui um cidadão que a arma correu na volta da minha embarcação. Eu digo por mim, e outros mais da mesma forma. O mar, a embarcação de Lagoa dos Patos, a própria fiscalização IBAMA e Patran, com a arma em punha, parecendo que os pescadores é vagabundo e bandido, riscando uma arma a disparar, e um pescador levar um tiro, sofreu um acidente. Pode ser abordado sim um pescador, se estiver ilegal. Mas a arma baixada para baixo, para que arma em punho? Se encostar na embarcação, o pescador não tem arma, é simplesmente uma faca de cozinha. Então, acho que a própria fiscalização, seja IBAMA, seja Patran, né, que fiscaliza sim e seja respeitosamente com todos os pescadores. Teve um tempo que tirava até telefone dos pescadores do mar, abordavam, pegava o telefone do cidadão, botava fora. O pescador não pode ter telefone, então que seja respeitado o pescador. Os pescadores, na verdade, sustentam o Estado e sustentam a nação. Aí a outra demanda que eu coloquei nessa plenária lá, que a fiscalização cumpra a legislação vigente e não crie leis pelas suas próprias ideias. Por que isso aí? Nós sabemos que isso tem uma demanda, mas tem um cidadão que está no IBAMA, está na Patran, ele se acha o cara. Então ele. Vereador, acabou o seu tempo, vereador. Já estou resumindo, tá? Só duas pautazinhas, vou ser rápido. Então, o seguinte. Para concluir, vereador, para respeitar os outros colegas. Beleza, então. Amanhã eu continuo com. Tem mais duas pautas, a gente bota para frente e coloca. Uma noite, um abraço a todos, tempo estourado, mas amanhã continuamos com a mesma pauta em seguimento. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, agora o vereador Luiz Antônio Lemos. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador Enília, secretário, todos que se fazem presente no plenário, todos que nos escutam pelos canais da Rádio Norte. Quero dar uma boa noite para nosso município, desde a 5ª secção da Barra ao Capão da Areia. Também quero falar para os meus agricultores e os pecuaristas que 30 de junho encerra a declaração anual na inspetoria dos equinos e bovinos. Tem que fazer a relação do gado, fazer a relação geral, anual, para ficar certo com a inspetoria. Então, é muito importante esse recado aí com o nosso pessoal do rodeio também. Ver se o Zeleu já fez a declaração dele, certo? Para que tudo ocorra tranquilo. Também quero parabenizar lá a comunidade do Estreito, lá que está de festa, onde foi as capivaras. Amanhã, lá onde eu faço parte da equipe de assar carne, do churrasco, lá no Estreito. Mas amanhã, por motivo de compromissos por aqui, não vou poder me fazer presente, mas com certeza a gurizada do churrasco lá vai dar conta lá do serviço, lá do recado. E também quero dar uma boa noite a todos aí, e hoje nós não vamos falar muito, não vamos se espichar, que a corda anda meia curta por aqui, né? Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, Luiz Carlos Chula. 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, comunidade que nos assiste. Mandar uma boa noite especial para o meu amigo Lucas e a sua esposa Débora, que vieram lá da Terra do Barranco nos prestigiar hoje aqui. O cara que veio a cavalo comigo para o dia da sessão, parceiro. Quero dar uma boa noite especial ao secretário que se faz presente aqui até agora, Danúbio, secretário de Planejamento.
secretária Richelle, que acabou saindo ali, mas estava aqui também até agora. Comunidade de São José do Norte, pessoal que nos assiste. Nestes últimos dias tivemos embates aqui nessa casa que fica difícil de entender as coisas. A vereadora convidou o secretário para vir aqui prestar esclarecimentos. Não é esclarecimentos para nós, secretário, que o senhor vai prestar. É esclarecimentos para a comunidade. É muito melhor o senhor vir aqui, usar a tribuna e esclarecer para a comunidade o real dos fatos, do que o senhor esclarecer para nós e nos deixar na linha da distorção. Porque amanhã ou depois a gente vem aqui e diz o que o senhor nos disse, e daqui a pouco não era bem aquilo ali, eu não entendi certo. Então, eu não consigo entender isso. Isso, para mim, sim, é enrolação. O secretário está aqui, está ali, arrumadinho, pronto para falar, para esclarecer o que a gente tanto cobra, o que a gente tanto briga aqui. E aí não deixam o secretário falar, porque estão com o regimento embaixo do braço. A gente precisa dizer o porquê das coisas. O porquê. Porque quiseram botar voto secreto aí e não disseram até agora o porquê. Por que não deixaram o secretário falar hoje? Essa é a burocracia que tranca o nosso país, vereador Nedinho. O senhor ri, e eu vou lhe dizer mais uma vez, o senhor não sabe o conceito de demagogia. Eu disse uma vez aqui e repito, votaram contra os cargos do governo e derrubaram o veto do governo nos cargos de vocês. Demagogia é muito fácil pesquisar no Google e ler na tribuna, aí é muito simples. O conceito teórico qualquer um faz. Mas nós temos visto aqui nessa casa nos últimos dias, meus amigos, o conceito prático de demagogia. Porque demagogia, William, é o oposto de coerência. E está faltando muita coerência aqui. Talvez da minha parte também, não sou santo. Mas o que temos visto é que se a gente vai contra algum posicionamento ou sugestão da mesa, é barrado, é cortado. O meu requerimento verbal não quiseram nem acolher. Agora eu espero que os colegas expliquem aqui na tribuna, nas explicações pessoais deles, o porquê que não deixaram o secretário falar hoje, para nós ter que fazer um pedido de intimação, sei lá eu o quê, para o secretário voltar e falar o que ele poderia ter falado hoje. Que a gente poderia ter uma troca com o secretário aqui, que a comunidade ficaria sabendo que o vereador Binho tanto cobra, que a vereadora Enília cobrou do secretário para vir aqui explicar. E aí a gente fica, isso para mim é enrolação, vereador Neguinho. É enrolação. A gente fica enxugando gelo. É muito fácil cobrar do governo, quando o governo não pode se defender aqui. Mas quando vem aqui para prestar esclarecimentos para a nossa comunidade, a gente barra com o regimento embaixo do braço. E aí não diz o porquê. É isso porque sim, porque está escrito e pronto. Aí não dá. Aí a comunidade segue nos cobrando e a gente fica de mão atada. Isso para mim é demagogia, na prática. Porque na teoria o Google está aqui, o chat GPT, qualquer um pega e lê. Mas a prática é isso aqui. Extremamente o oposto de coerência, firmeza, consistência, compromisso com a tua comunidade. Nós estamos aqui para isso. Isso é liderança. Liderança é tu apontar o problema e apontar uma solução, correr atrás de uma solução. Mas aqui a gente está só apontando problemas. Lamentável, secretário, que o senhor não pôde explicar para nós. Eu queria muito saber também. Eu tinha até mais coisa para falar, mas já estou até sem voz. Quero, mais uma vez, dar uma boa noite a todos, mandar uma boa noite para minha mãe e para meu pai lá na localidade da Várzea e dizer que a gente precisa começar a mudar realmente, senhor presidente, a harmonia desta casa aqui. Porque se a gente tem uma opinião diferente, abala os pilares, a estrutura do nosso poder. E assim a gente não consegue trabalhar, fica difícil. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, vereador Nedilande Loureiro. Quinze minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Enília, assistência. Eu até nem ia me manifestar, mas a gente, né, depois desse discurso inflamável do vereador Chula, que eu já expliquei para ele que é demagogia, disse tudo para o vereador Chula. Aqui falta coerência mesmo, vereador Chula, porque naquele veto que nós votamos do prefeito, teve gente que votou
a favor num projeto e depois votou contra nos 2 vetos do prefeito, a favor dos vetos do prefeito. E isto aí, o vereador Chula, demagogia, eu já lhe disse tudo o que é. Como é bonito vir aqui jogar para a torcida. O que diz o regimento da casa? É muito claro. O regimento da casa diz, capítulo 102, sessões, nós poderíamos ter ouvido o secretário numa sessão especial, sem remuneração, que aqui a vereadora Enília convocou o secretário para conversar com os senhores vereadores. Convocou não, convidou para conversar com os senhores vereadores. Mas se o secretário quer falar para a mídia, tem o espaço na mídia, tem o espaço nas redes sociais, tem a rádio, tem a TV Clube. Então, aqui nós chamamos, a vereadora convidou o secretário para falar para os vereadores. E é muito claro o que diz o regimento. Ao recebimento do relatório do prefeito, ouvir secretários municipais em sessões especiais. É bem claro o regimento. E ninguém está passando por cima do regimento. Então, coerência, tem muita coisa, coerência. E vou dar os parabéns, presidente. Está fazendo uma boa gestão, presidente. Embora tenha alguém revoltado, porque houve no processo alguma coisa que não deu favorável, e quer dizer que a Câmara está falhando, não está falhando. O senhor está dando igualdade a todos dando igualdade. Não está beneficiando ninguém. Agora, vir para cá e querer rasgar o regimento da casa, aí vai virar uma bagunça essa casa. O vereador Chula mesmo queria fazer um requerimento, como é que é? Verbal. Porque não foi cedido o espaço para o secretário. Não é o regimento que diz, vereador. Agora, pode convocar na outra oportunidade, porque ninguém tem medo de escutar a explicação do secretário. Eu acho que seria cabível. Eu não estou dizendo que sou contra, mas nesse momento, como a vereadora Enília pediu, nós não podemos ceder. Senão, como o senhor diz, a casa vai virar bagunça, como o senhor sempre reclama. E eu não estou aqui para brigar com ninguém, estou aqui para a gente fazer o melhor. Hoje mesmo nem participei da reunião que teve aqui do Conselho de Produção, mas o secretário e alguns membros vieram me procurar para que o senhor pudesse intervir perante a Secretaria da Agricultura para liberar o calcário mais rápido para o agricultor. E nós fizemos o contato, porque o secretário é do MDB, fizemos com o deputado Vilmar Zanchini, presidente do partido, e o presidente e deputado foi até o secretário da Agricultura, o de Virges, e está tentando regularizar, acelerar o processo para esse calcário chegar mais cedo aqui nos nossos agricultores. Só que a gente trabalha dentro de uma política séria, não política de demagogia. Nós, está aí para chegar, em breve, um carro que vai para a Guarda Municipal. E a gente entrou em contato com o governo, levamos lá os requerimentos, foi preenchido, a secretária-geral do governo fez o ofício e nós já encaminhamos. Nós não temos aqui para esconder nada embaixo do tapete, para dizer que nós temos com medo de sessão secreta ou não secreta, que tem alguma coisa no ar. Não tem nada no ar. E continua assim, presidente. O senhor está muito bem na sua gestão. Agora, se o governo não quer dialogar, eu escutei de novo, claramente, o pronunciamento do prefeito no rádio sábado, e a gente gosta de ouvir, como vimos o prefeito reclamando que vai cair a arrecadação do município mais de 1,5 milhão, mas nós não se temos aqui para fazer oposição, nós queremos ajudar o prefeito, ele tem que se ajudar. Se eu não tivesse aqui para fazer o meu trabalho, nós já temos agora 600 mil que vai ser direcionado ao prefeito municipal, que vai ser para investir no bairro Canastreiro, e nós vamos continuar buscando aquilo para o município, nós não estamos buscando para o prefeito, nós estamos buscando para a nossa comunidade. Agora,
tem que ser bem empregado os recursos que estão vindo. Nós temos que cobrar, nós temos fiscalizador do povo. E quem fiscaliza o governo é nós. Mas nós, e eu tinha muita coisa, até estou me preparando para o dia de amanhã, umas respostas que nós recebemos do Executivo, resposta capenga, mas nós estamos vendo tudo direitinho que nós pedimos e o que veio para nós. Nós temos, com requerimento que eu já larguei, deve estar mais de 45 dias lá no governo, que não veio a resposta dos contratos das terceirizadas. Chegou agora dos ônibus, mas veio capenga, veio faltando coisa. O primeiro requerimento que eu fiz da borracheira, recebemos, eu e o vereador Chacrinha, recebemos sexta-feira a resposta, e nós temos ali analisando, e vamos amanhã aqui divulgar a resposta que veio para nós. Isso aí já veio de 8 anos a borracheira. Até agora, hoje chega que não tem recurso para fazer nada na borracheira, nem para botar as identificações das ruas, com um troço simples. Então, tudo isso aí a gente está se preparando para amanhã, para mostrar para a comunidade, para a gente não falar palavras, largar palavras ao vento, para não dizer que a gente está mentindo. Não, nós estamos trabalhando aqui com sinceridade para a nossa comunidade e a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Agora, não vem dizer que a casa está mal administrada, que a mesa diretora não é organizada, que estão falando mentira. O presidente está até sendo muito democrático aqui nessa casa. Eu, se fosse presidente, quantas atitudes eu ia tomar aqui, porque a gente já administrou a casa por 2 vezes e fizemos uma boa administração. Não tivemos um apontamento, que é a coisa mais importante. Nós, hoje aqui, onde estão a assistência, estão os vereadores, foi trabalho desse vereador, trabalho de uma boa gestão, de uma boa economia. Fizemos o projeto, concluímos a licitação, desenredemos as coisas, fizemos a economia que tinha que se fazer e deixamos 60% da obra garantida. E está aí uma casa bela, bonita, que os outros presidentes não tiveram a oportunidade de estar aqui. Graças a Deus que Deus me deu a oportunidade, embora muita gente não quisesse que a gente estivesse aqui. E nós, por ajudar o governo passado, fomos muito prejudicados, fomos muito visados pela comunidade, e era todo mundo batendo em cima dos vereadores, que porque votei uma taxa do lixo, votei a taxa do lixo consciente. E se de alguém disser que eu votei com pressão, não votei em pressão. Tivemos várias reuniões, o próprio secretário de planejamento participou das reuniões e ainda disse claramente, aqueles que não votassem iam ser responsabilizados. Quem é que foi responsabilizado? Foi aqueles que não conseguiram se eleger. Mas eu estou tranquilo e não fujo da minha responsabilidade. Acho até que o atual governo tem que rever muita coisa na taxa do lixo, tem muita coisa errada. E foi um projeto de campanha que o próprio prefeito Nero Amaro dizia que ia rever a taxa do lixo. E todo mundo reclama. Até hoje nós levamos por cima da taxa do lixo. Mas não votei pressionado. Votei como a minha consciência, votei como deveria votar, que seria de importância para o município, mas até agora também estou esperando as respostas. Qual é o melhoramento que teve na taxa do lixo? Os próprios vereadores estão toda hora cobrando, que não tem contênio, que não fazem a arrecadação da taxa do lixo corretamente. Cadê os contêineres que o botar e melhorar? Não melhoraram, vereador Binho. Aí fica um brabo quando a gente fala aqui. Então, tem que rever essa taxa do lixo. Tem gente pagando 2 taxas, talvez até 3, mas aí o governo tem que rever. E fiquei sempre tranquilo. A minha consciência está tranquila, porque fiz e ajudei muito esse município. Trouxe 2 máquinas para esse município, trouxe várias emendas parlamentares, trouxe tantas outras coisas que a gente ajudou o governo passado, e ajudemos muito, porque muita coisa passou nessa casa porque nós tínhamos maioria, e muitas coisas foram feitas porque nós demos o aval. Demos o aval dos 5 milhões, demos o aval de tantos outros projetos que aqui vieram e não aconteceu. Votemos
na vitalização da praça, não aconteceu. Votemos naquele projeto lá da vitalização do Molho Leste, não aconteceu. Então, não tem o que se queixar dos vereadores. E nós continuamos, embora a nossa relação não está muito bom com o governo Nero, porque faltou a palavra do governo Nero, e o secretário de planejamento sabe, quando nós reunimos para fazer composição para a eleição, disseram claramente que o MDB teria 2 secretarias, e o MDB não teve. O MDB manteve lá a Daiane e o governo não nos chamou, o MDB, para ver se nós estávamos de acordo ou não. Então, o governo não está nem aí. E o governo é a equipe premiada, é gozado. Só botaram 2 da equipe premiada para a rua. Que eu fiquei até surpreso, porque se era uma equipe premiada, não poderia ter ido ninguém para a rua. Então, que fique claro aqui, que ninguém é contra de vir aqui e ver o secretário fazer a sua defesa do governo da Interpraias lá, aquele negócio todo. Não tem problema nenhum, só que vamos seguir o regimento. Se o regimento vier uma convocação, nós podemos até ouvir o secretário numa sessão especial. É o que diz o regimento, claramente. Só que acho que o presidente está rasgando o regimento, e não está rasgando o regimento. E eu não estou aqui para brigar com ninguém, mas se tiver que defender, irei defender a mesa diretora, porque a mesa diretora está agindo corretamente, está fazendo tudo dentro daquilo que manda o regimento e daquilo que o presidente Josué está fazendo. Embora muita gente talvez não goste do presidente Josué por ter tomado outra atitude, tomado outras decisões na sua vida, isso aí é do processo político. Isso aí agrada A, agrada B. Isso aí, agora, teve uma falha muito grande do governo. O governo elegeu 8 vereadores, porque não chamou os 8 vereadores para sentar, conversar e fazer a composição da casa. Não, já deixaram 3 para fora. E depois deixaram a vereadora Enília. Então, aí, houve falha do governo, vereador Chula, porque nós estávamos na mesma composição. Essa composição. E depois que nós conseguimos fazer, o vereador Chula, eu fui o primeiro a convidar o vereador Chula, e o vereador Chula disse que não fui o primeiro a lhe convidar, e no sábado, já pronta a nossa mesa, o senhor não me ligou? Ligou, o senhor me ligou no sábado, e eu disse para o senhor, agora não dá, porque eu já assumi compromisso com o outro lado. Não foi isto. Eu sou correto, eu me lembro, eu posso estar na idade, a velhice está chegando, mas a cabeça ainda está boa. Então, não precisava nada disso aí. Porque o senhor sabe, se tu não tem a maioria na Câmara, é difícil administrar. Vai fazer o arroz e feijão. E não é só nós, a oposição, que temos aqui criticando. Os próprios vereadores do governo, quanto cobra do governo aqui? O vereador Chula mesmo cobra, e está com a razão, é o direito dele de cobrar, porque não acontecem as coisas, e a gente fica agoniado, a população nos cobra, e não fazem. Para ir ali cortar uma vegetação, para ir ali limpar uma valeta, a gente está toda hora pedindo, não tem cabimento. Eu acho que o governo, como o senhor diz, o governo tem que ter planejamento. E o planejamento é muito importante hoje na vida de qualquer pessoa. Se o senhor não fizer o seu orçamento na sua casa, aí não vai conseguir manter a casa. Então, o orçamento tem que ser feito, as coisas têm que ser certas. E a gente vê, vereador Chula, e o senhor sabe, caminha, quanto os outros vereadores caminham. 20 segundos, vereador, para concluir. Quanta coisa a gente anda nos arredores aí e vê que a situação está precária. Mas a gente também agradece quando o governo faz, como fez ali a estrada perimetral, que eu e o vereador Chacrinha pedimos, e depois o vereador Chula entrou, e nós já tínhamos. E o governo fez, parabéns. Para concluir, vereador. Obrigado. Tinha mais coisa, mas vamos deixar para a noite de amanhã. Uma boa noite, que Deus nos proteja. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, Paulo Roberto da Silva, Neguinho da Saúde. 15 minutos, vereador. Obrigado, presidente.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, né, que é muito importante. Dar uma boa noite ao pessoal da 5ª secção da Barra até o Capão da Areia, que estão nos assistindo até agora. Dar os parabéns para o secretário Danúbio, o secretário de Planejamento, ter vindo até a casa. Foi solicitado, foi respondido, o GP respondeu que ele viria para nos dar a explicação. Queríamos nós que fosse aqui diretamente já para toda a comunidade, para já ficar bem claro, como disse o nosso amigo vereador Chula, porque daqui a um pouco tu pode entrar, conversar com a gente, falar alguma coisa e pode dar algum remendo de coisa que nem existe. Seria muito importante, mas como não foi liberado, queria também fazer uma colocação aqui de um morador que me mandou agora aqui no telefone sobre a falta de luz nos postes ali na saída da cidade, anda acontecendo acidentes direto, né? E falando sobre a função que o vereador colocou, que o prefeito disse que vai cair a arrecadação do município. Sim, vai cair mesmo a arrecadação do município. Aí eu faço a pergunta, o porquê da criação de mais cargos aqui para a Câmara, que acho que o suficiente, o que já tinha já era muito suficiente. Aí ficam dizendo que o dinheiro do Executivo não é o mesmo do Legislativo. Claro que é sim, o dinheiro vem do Executivo para o Legislativo. E o que sobra no fim do ano pode ser devolvido, pode ser usado para outros fins. Pode ajudar na área da saúde, como foi colocado esse dia por um dos vereadores, que tem 4 milhões de exames na fila. Esse dinheiro pode voltar lá no fim do ano, pode ser doado para a Secretaria de Saúde, vai depender do presidente, é claro, né? Se tocar no coração dele de mandar para lá, porque a área da saúde precária, como eles dizem mesmo, que verba não vem, então o que sobrasse, se não tivesse tido essa criação desses cargos, um bom dinheiro, né, vereador Chula, poderia estar voltando lá para o Executivo de novo para ser usado para outros fins. E dar um abraço também na minha amiga secretária-geral de Governo, a Richelle, sempre nos trata muito bem lá, com a receptividade dela na secretaria. A minha amiga Catiúcia também, a Ana Liane na Secretaria de Saúde. O secretário Lucas também me recebeu bem essa semana passada agora, conversei com ele me atendeu bem. Então a gente não pode só reclamar. Quando a gente é bem atendido, a gente também tem que reconhecer, tá bom? As minhas explicações pessoais de hoje era só isso. E deixar um abraço para toda a comunidade e pedir também para a comunidade para não parar de assistir, porque é muito importante assistirem à Câmara, para vocês verem o que está acontecendo aqui dentro, e também procurar a gente tentar se harmonizar melhor, né? Nós, os vereadores aqui dentro, porque está ficando difícil mesmo, ao invés de estar todo mundo trabalhando em prol da população, em prol de melhoria para o município, cada dia só briga e mais briga. Está ficando cansativo e feio para todos nós, sabia? O pessoal anda até apelidando a Câmara aí na rua. Está muito feio mesmo. Vamos procurar se harmonizar. Desculpa, presidente, estou falando isso. Isso quem deveria estar dizendo era até o senhor. Mas eu acho que a gente tem que se harmonizar, ser todo mundo amigo, todo mundo trabalhar junto em prol da comunidade, não esconder nada dos demais vereadores que estão fora da mesa diretora. Porque uma mesa diretora precisa de uma casa? Precisa, é muito importante. Mas acho que deve haver uma harmonia entre todos aqui dentro. Não adianta vir bater no meu ombro e dizer assim, tu quiser saber, vai lá ali na sala da presidência que vai saber. Não. Faz uma reunião com todos juntos. Tudo que for resolvido tem que ser entre todos os vereadores juntos. Não adianta chega na hora, larga ali no peito e vamos votar e vai ser assim e pronto. Não é assim que funciona. Tá bom? Era só isso. Obrigado, presidente. E desculpa o pessoal aí pelo desabafo, porque está ficando cansativo, está demais. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, Paulo Rubilar Pereira. Binho, 15 minutos, vereador. Uma boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, os demais colegas, assistência, ouvintes da nossa Rádio Norte. Gente, eu vou começar com as palavras do vereador Neguinho, está cansativo. Eu, quando me propus a ser candidato, através do convite do Luiz, aí eu vou ressaltar de novo, né, que o único que não estava no palanque do NER era eu, tá? Só para lembrar,
né? Todo mundo sabe disso, mas eu sou parceiro do Nero, do nosso prefeito hoje. E quando a gente vai fazer uma solicitação para ele, a primeira coisa que ele diz, a lei orgânica não permite. Nós temos, né, faltou o termo da palavra limite, quando faz contas, né, você vai pedir algum auxílio, alguma coisa, tem que ver como é que está o limite das contas do município. É sempre preocupado em leis. Então, gente, quando me coloquei à disposição, eu disse que eu ia me direcionar, então eu estou com o regimento e com a lei orgânica do município embaixo do braço, sim. Porque é isso que vai me respaldar no meu trabalho aqui na Câmara. Então eu penso que a comunidade de São José do Norte precisa entender que, se você infringir a lei de trânsito na rua, você vai responder por isso. Se você infringir qualquer tipo de lei, você vai responder por isso. E eu não vou responder por isso. Quando o vereador Hildo aqui citou, eu perguntei, baixinho para ele, qual o artigo, vereador, do regimento interno? Não tem isso que o senhor falou, desculpa, eu vou lhe dizer. Não tem o que o senhor falou no regimento interno sobre a questão do secretário ser convidado e vir para cá e falar na hora que quer, junto com a gente. Não tem isso. Não diz. Senhor secretário, obrigado pela presença. O senhor está aprovado, mas tem uma sessão especial para estar no regimento. E o senhor entende disso. O senhor é um cara inteligente, conhece as leis e sabe que a gente não vai infringir a lei, porque, primeiro, a lei orgânica do município, lá na seção 2 das atribuições da Câmara de Vereador. Tá? Para quem não conhece a lei orgânica, é preciso tomar conhecimento. Tá, presidente? É isso que a gente tem que fazer. Fazer com que o regimento, a lei orgânica, que é a lei maior do município, tenha realmente o seu valor. Artigo 21. Eu vou fazer isso agora, porque alguns meses atrás, teve a questão de serem votados aqui, e houve distorção, sim. Porque a população entendeu tudo errado em relação ao ressarcimento dos veículos, do combustível para o veículo. Houve uma má intenção, houve uma distorção, e a população, e eu não me manifestei, fiquei quieto. Tá? A lei, né, o projeto está aqui, eu só vim conhecer. Então, o ressarcimento é quando a gente for usar, se for usar um veículo próprio, ir até o destino em nome da Câmara Municipal, não é usar o carro de qualquer jeito, porque eu passo na rua e as pessoas dizem, olha a gasolina. Olha a maneira que foi colocada que as pessoas entenderam lá na rua. Não é assim, gente. A gasolina ela vai ser ressarcida, o que é menos custo para a Câmara Municipal de Vereadores do que ressarcir a passagem quando a gente for usar a diária, como se diz. É menos custo. Está aprovado. Enquanto outros municípios botam 1,6, nós aqui é 0,85. Tá, tem uma diferença. Então, nós temos que ser claro, falar as verdades. E a lei diz bem claro aqui, artigo 21 da lei orgânica. A Câmara Municipal, pelo seu presidente, bem como qualquer de suas comissões, e a gente faz parte das comissões, pode convocar secretário municipal para, no prazo de 8 dias, pessoalmente prestar informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime contra a administração pública, a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas. Parágrafo 1º. Os secretários municipais podem comparecer à Câmara ou a qualquer outra comissão por sua iniciativa e mediante entendimento do presidente respectivo para expor assuntos de relevância de sua secretaria. Artigo 2º. A mesa da Câmara Municipal pode encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais, importando crime contra a administração pública, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. É regimental. Se a gente fosse trabalhar o que diz a lei orgânica, quantas questões que a gente fez aqui estão sem resposta? Aí, quer dizer, a gente pede resposta, não vem. E uma semana o secretário veio. Então, teve manobra também. Eu vou dizer, teve manobra, porque foi eu que questionei, secretário, o senhor sabe disso. Né? Foi eu que questionei a questão da Interpraias, foi eu que questionei a questão da Rua 1 e a Rua 3, que não estava acabada lá na praia. Tá, então, houve manobra também dentro dessa casa. Então, assim, ó, sou bem criado, como se diz, para assumir e terei o maior prazer de conversar com o secretário sobre isso e terá um momento de a gente trocar essas ideias. Porque isso tem que ficar bem claro. Tem um regimento e tem uma lei orgânica
do município que determina isso. Senhor presidente, e se a gente não cumprir, nós podemos responder por estar faltando com a responsabilidade com as leis que são maiores. Tá? Então, vou andar, senhor vereador Chula, com um documento embaixo do braço, porque eu sou vereador e vim aqui para representar isso, para fazer o meu papel como vereador, trabalhar dentro da legalidade. Aí, como se não bastasse, no regimento interno da Câmara, artigo, capítulo 6, das sessões especiais. Artigo 102, a sessão especial não serão remuneradas e destina-se a 1. Ao recebimento do relatório do prefeito. 2. A ouvir secretários e diretor de autarquia ou de órgão equivalente. Em momento algum está sendo dito que é na reunião ordinária. Em momento algum, então, que se faça respeitar o regimento da nossa casa. Ou então, para que ter regimento? Para que ter regimento? Não está legal o regimento? Não, tem um monte de coisa para mudar aqui. Aí eu concordo com o Neguinho, temos que sentar todo mundo, tem que mexer, vamos arrumar, porque também está lá no regimento, né, que o regimento ele pode ser alterado. Mas enquanto a lei que existe é essa aqui, que ela seja respeitada e cumprida. Eu vou me respaldar em cima da lei. Eu vou me respaldar e por isso que eu digo, as pessoas não entendem bem, tá? E é muito fácil vir aqui porque as pessoas não acompanham, que foi o que distorceram lá na rua o que vocês disseram aqui dentro, distorceram e a gente conversou já sobre isso, disseram uma coisa e lá na rua o comentário era outro. Então que as pessoas conheçam, primeiro, a lei orgânica do município, lei número 1, tá? E depois a lei da casa. Querem ouvir a casa, vem aqui e conheça a lei da casa. Mas se não bastasse, na mesma lei, no regimento interno, no artigo 178, do capítulo 11, da convocação de secretários municipais, diretores de autarquia e ou órgãos equivalentes. A mesa da Câmara Municipal ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretários ou titulares de diretorias equivalentes diretamente subordinadas ao prefeito, para comparecer no Legislativo, a fim de prestar informações sobre assuntos previamente designados e constantes de sua convocação. Aí tem os parágrafos aqui, parágrafo 1, 2 e 3, o secretário do município ou diretor, quando convocado, enviará à Câmara Municipal 2 dias úteis antes de comparecimento. Está aqui, gente, é lei. É lei. Regimento interno da Câmara. Então, para que nós estamos aqui? Se nós não formos usar, não tem motivo de eu estar aqui. Vereadora, o seu convite, ele foi aceito, tá, para uma sessão especial. Uma sessão especial. Vai conversar com a gente aqui sem problema nenhum. É o que eu entendo no regimento, até que vocês me provem o contrário. Tá, o regimento está bem claro. Então, é por isso que a gente tem que pensar. Porque se nós estamos numa casa legislativa, e o meu papel como vereador é o quê? Legislar, trabalhar em cima das leis. Aí nós podemos pegar, por exemplo, citar exemplo, eu sou professor. Eu poderia estar responsabilizando o município pela não oferta do uniforme para as crianças da escola, uniforme escolar. Porque a lei diz que todo ano as crianças deveriam. A gente não está entendendo a situação. A gente não está fazendo isso. Nós não estamos colocando o prefeito sob pressão. Então é lei. Agora a gente vai fiscalizar. E quando a gente conversar com o secretário e ele me apontar e disser que aquilo que eu disse em relação a Interpraias, em relação à Rua 1 lá da praia, em relação à Rua 3 da praia, se eu estiver equivocado, eu vou ter a maior tranquilidade de assumir perante todos vocês aqui e aqueles que nos ouvem, que eu me equivoquei. Tá, mas perante o projeto de lei, o projeto da praia, o que eu falei é o que está no projeto. Se houve um entendimento, depois a gente vai saber isso. Eu vou lhe mostrar assim como a gente quer conversar para saber exatamente isso. É o que está no projeto. Eu vou querer esse esclarecimento. É meu papel fiscalizar. É meu papel fiscalizar. Simplesmente. Né, a gente já mostrou, eu estive conversando com a Richelle no início do ano, né, Richelle? A gente apontou algumas coisinhas que eu poderia ter feito maiores, Cassel. Não fiz. Não fiz. Tá? Foi reconhecido também pelo prefeito, que eu mostrei para o prefeito que tem coisa errada. A gente precisa começar a cuidar. Precisa fazer o papel da gente. Gente, vereador, o município, o Estado, só irão crescer realmente se cada um dos seus entes, como legisladores, fizerem o seu papel de acompanhar e fiscalizar o poder executivo, seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera nacional. Qualquer uma delas. Só que isso não acontece. Depois de um determinado tempo, isso se perde.
E a população sabe por quê. É muito cedo. Quando eu não me manifestei em relação aos nossos projetos de lei aqui, eu disse, eu vou dar o tempo. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Então o tempo está começando. Gente, fazem 5 meses que nós estamos aqui. E eu sempre pedi para casa, o presidente sabe, que isso fosse que a gente fizesse, nós vamos ter contradições, vamos ter contrapontos, vamos ter posições diferentes, vamos. Mas a gente tem que conversar mais, também acho, concordo plenamente, Neguinho. Tá? Já foi até que a gente converse mais. Tá? Mas aqui dentro, na hora de fazer os nossos debates, cada um vai fazer o seu. Agora, não venho dizer que a gente está fazendo de qualquer jeito. Não venho. Tá? Porque eu sou muito chato. Está lá o Paulo comigo, está a Ganga lá, o Osmar, ele sabe, eu sou muito chato. Qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá e pego o regimento. Porque eu quero me respaldar, vereador. Eu quero me respaldar. Então eu vou ficar, seja embaixo do braço, dentro da mochila, você sabe, eu estou sempre de mochila, né? Está sempre o meu regimento junto comigo. Qualquer dúvida. Eu jamais vou cobrar o prefeito Nero por alguma coisa que ele esteja dentro da lei. Beleza, estamos juntos. Foi o que eu disse, seria com ele e seria com o Luiz. Se estiver fugindo da lei, fugindo da legislação, é o meu papel. Eu ia te apontar. Eu vou apontar. Então, comunidade nortense, da 5ª secção da Barra, ao Pontal, ao Capão da Areia. É bom vocês ouvirem bem. A Câmara é regida por um regimento interno e o município de São José do Norte tem uma lei orgânica, que é o que gerencia o que funciona. E é para isso que a gente está aqui. Esse vai ser o meu papel. Então, contem comigo sempre. Para que a gente continue crescendo, para que a gente continue fazendo. E o município só vai crescer, como eu disse, se cada um de nós assumir o nosso papel. Peço desculpa, mas hoje eu me exaltei. Peço desculpa porque vocês sabem que eu falo com calma, eu sou mais tranquilo. Tá? Mas as falas que tiveram aqui, faz as pessoas lá fora entender totalmente distorcido. Tá? Nós não somos tão inocentes assim, mas também não somos tão burros assim. Há saberes e saberes diferente, conforme o interesse de cada um. Todo mundo sabe, cada um de nós tem interesse. Conforme aquilo que nós temos vontade, nós vamos lá buscar. Só que aqui, gente, tem documento. Aqui tem lei. E nós temos que trabalhar dentro da lei. E é para isso que eu estou aqui. Então, que a gente possa entender que o maior requisito nosso aqui na casa, independente das diferenças pessoais que nós temos, é trabalhar um regimento interno. Presidente, eu vou estar sempre com o senhor enquanto nós estiver trabalhando no regimento. Tá? Porque assim como foi a questão do voto, está lá no regimento. Tá? O voto secreto é um direito, por mim tanto faz, mas está no regimento, eu ia cumprir o regimento. Porque eu poderia responder por estar fazendo algo diferente que o regimento determina. E eu disse que se tem uma lei, é ela que eu vou cumprir. Posso desagradar alguém? Pode. Porque todo mundo sabe, quando é multado lá no trânsito, sabe que fez errado. Não adianta botar a culpa no policial, botar a culpa no guarda lá, sabe que fez errado. Então eu não quero ser desagradado por fazer alguma coisa que a lei não me garanta. Tenho certeza que o secretário Danúbio, conhecedor das leis, na conversa que a gente teve, assim como todos os demais secretários, todos nos receberam muito bem, e a gente sempre elogiou o Danúbio quando a gente foi conversar com ele lá, pelo conhecimento que ele tem de tudo, e assim como os demais secretários sempre nos atenderam bem, e é isso que a gente quer, ser bem atendido, dentro da legalidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Seguimos com as explicações pessoais com a vereadora Enília Lucas. 15 minutos, vereadora. Boa noite, presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que estão nos ouvindo de casa neste momento. E gostaria de agradecer a presença do secretário Danúbio, secretário de Coordenação e Planejamento, e da secretária-geral de Governo, Richelle. Eu não queria causar tanto transtorno quando eu convidei o secretário para vir até esta casa,
eu convidei, não sabia também que deveria ser uma convocação, secretário. Peço desculpas por fazê-lo vir até aqui e não poder falar. Mas sou nova nesta casa, vou aprendendo. Eu só queria esclarecimentos, assim como os colegas vereadores têm questionado, como a população tem questionado algumas coisas. Então, eu acho melhor que o secretário explique diretamente à população, porque acho que explicar para nós, vereadores, e depois nós ter que passar para a população, não tem o porquê. Já faria isso diretamente a todos. Mas também entendo, né, que existe um regimento dentro dessa casa que deve ser cumprido. Então, vamos respeitar a mesa. Só me desculpo mais uma vez, senhor secretário, por fazê-lo vir aqui. Gostaria de... Vou mudar a minha pauta agora, porque acho que não tem o porquê nós ficarmos discutindo. Se, então, eu tiver que convidar, quer dizer, convocar agora o secretário para vir aqui, eu já sei como é que tem que ser, né? Eu, hoje, como mãe, quero aqui deixar uma simples homenagem do Dia das Mães, né, que foi comemorado no dia de ontem. Em especial, a minha mãe. Uma data especial para homenagear as mulheres que nos dão amor, cuidado, apoio incondicional. As mães biológicas ou a do coração. Expressamos nossa gratidão por todo o sacrifício, dedicação e carinho. Vocês são a base da nossa força e inspiração. Feliz Dia das Mães. Deixo aqui também uma homenagem aos enfermeiros e às enfermeiras, que no dia de hoje, dia 12 de maio, celebramos o dia deles. Profissionais dedicados que cuidam com amor, compaixão e competência. Vocês são verdadeiros anjos da saúde, oferecendo apoio e cuidado aos que mais precisam. Nossa gratidão por seu trabalho incansável e por fazerem a diferença na vida de tantas pessoas. Feliz Dia do Enfermeiro. Hoje eu participei também de um brechó no Projeto Sulamita. O Projeto Sulamita, para quem não conhece, né, é um grupo de apoio às pessoas com câncer, que tem também a parceria da APECAM. Isso é muito importante, gente. Para quem não conhece esse trabalho, ajuda muito essas pessoas nessa hora tão difícil. E hoje eu tive o prazer de ir até lá e participar deste evento. Deixo aqui também um convite para a festa do Estreito amanhã, né, para quem puder comparecer lá na comunidade, na festa do 13 de maio. Por hoje, era só. Deixo meu boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora. Solicito ao senhor vereador presidente, vice-presidente, que assuma os trabalhos da casa para que eu possa fazer uso da palavra. Em explicação pessoal, o vereador Josué Machado, do PSDB. 15 minutos, vereador. Obrigado, presidente de exercício. Boa noite a todos os vereadores e vereadora. Boa noite ao secretário Danúbio, que se encontra presente, à secretária Richelle, que se encontra presente aqui nessa casa, e as demais assistências que estão aqui hoje. Quero também cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da rede social. Dar uma boa noite a todos. E quero aqui falar para a nossa comunidade que hoje, vereador Chula, as pessoas não querem ouvir o secretário, elas querem é que a obra ande. Então, a palavra do secretário para a comunidade, eu acho que pouco importa.
Acho que o que importa para a comunidade é que aquela obra seja terminada o mais rápido possível. Porque eu me lembro que estive junto com o secretário Danúbio, com a prefeita Fá e com o ex-vereador Ronei, o ano passado, dia 11 de março, lá na Assembleia, aliás, no Palácio do Planalto, do Palácio do Governador, no Piratini, para assinar o convênio do Pavimenta 2, que foi, né, para aquela obra ali da Enterprise. Então, já se passou mais de um ano, né, e aquela obra ali não foi concluída ainda. Então, a comunidade ela está ansiosa, os usuários daquela via, os moradores dali, eles estão ansiosos para que aquela obra seja acabada o mais rápido possível. E eu quero dizer para os colegas vereadores que a gente aqui não proíbe nenhum secretário de falar aqui nessa casa. Todos que nos procuraram para vir aqui falar com cada um de nós vereadores, todos eles foram bem recebidos aqui nessa casa. Sexta-feira passada, agora dia 11, se não me engano, foi, né? Não, dia 9, nós recebemos a secretária do Meio Ambiente aqui. Ela veio aqui trazer um projeto, explanar para nós vereadores, para que nós corremos atrás de recursos para que ajude ela a executar o projeto dela. A gente essa casa até postou nas redes sociais, né? Hoje, a gente recebeu aqui nessa casa o Conselho Municipal de Produção, que ele é regido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Estava aqui hoje o secretário da Agricultura falando, né, explanando os trabalhos que ele está fazendo, juntamente com a sua equipe da Secretaria e todos os presidentes das associações. Então, a gente não se nega de forma alguma em dar a palavra para secretário nenhum. Só que bem falou o nosso vereador Paulo Rubilar. A gente tem um regimento nessa casa que a gente tem que cumprir. Eu sou presidente, eu posso ser punido mais tarde por isso aqui, por atos, né, que a gente faz e não cumpre o que está na lei. Então, eu tenho que me precaver. Assim como a gente hoje não foi dada a palavra para o secretário, se a gente tivesse dado, da mesma forma, talvez eu seria criticado, ou a mesa diretora seria criticada. Então, a gente não está aqui para isso, gente. A gente está aqui para trabalhar e mostrar o nosso trabalho. A gente tem que deixar dessas picuinhas. Neguinho, eu nunca escondi nada de ninguém aqui nessa casa. Nunca. Pelo contrário, eu até procuro vocês, vereadores, às vezes, para conversar e falar alguma coisa. Eu sou aberto ao diálogo, eu sou aberto a tudo aqui. A casa está aberta para todo mundo, para todos os vereadores, vereador Enília, Hildo, Chula, Chacrinha, todo aqui o pessoal da mesa. Agora, se os vereadores não me procuram, eu também não posso fazer nada, gente. Eu não tenho que estar correndo atrás também e dizer, cara, vem cá, que eu quero falar contigo. Não. Pô, se tem um assunto e a gente tem que conversar, vamos se reunir então. A gente tem um grupo de WhatsApp que foi assinado em ata, que aquele grupo é um grupo oficial. Quando a gente tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente coloca no grupo ali, gente. Todos nós, vereadores, assinamos a ata ali, naquela primeira reunião que a gente teve, que aquele grupo de WhatsApp seria um grupo oficial da casa. Então, eu não sei mais o que fazer. Entendeu? Eu quero uma ajuda dos colegas para que a gente construa isso junto. Tá? Eu não quero fazer nada sozinho aqui, escondido de ninguém. Jamais vou fazer isso. Quem me conhece sabe do meu caráter e da minha índole. Eu jamais vou passar rasteira em alguém. Por mais prejudicado que eu fui naqueles projetos que a mesa largou aqui, eu fui criticado na rua aí. Às vezes eu passo na rua e digo, aí, ó, me dá um vale da gasolina. Então, gente, eu não sei mais o que eu vou fazer para agradar os colegas. Então, eu deixo aqui o meu desabafo, até me desculpem estar falando assim, dessa forma hoje, que não é o meu jeito de falar. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas tem horas que a gente sai do sapato, como diz assim. Tem horas que a gente perde as tribeiras. Também eu quero aqui dar os parabéns a todas as mães, que ontem foi o Dia das Mães. Infelizmente, eu não tenho mais a minha mãe, mas nem por isso eu vou deixar de desejar os parabéns para todas as mães, porque eu tenho a minha esposa, que é mãe, tenho a minha sogra, que é mãe, e tenho diversas amigas
que me tratam com carinho e que, quando eu recebo um abraço delas, parece que é um abraço de mãe. Então, meus parabéns por vocês, pelo dia de vocês de ontem, atrasado, né? Mas é de coração, e que vocês são mulheres guerreiras, fortes, e que sempre quando um filho precisa, ela é a primeira a correr. O senhor me permite uma parte, presidente? Pois não, vereador? O senhor disse que tudo a gente fica sabendo que nesse grupo tudo, nem tudo vem nesse grupo de WhatsApp, nem tudo vem. Quando foi feita a criação desses 2 cargos, inclusive, a gente soube quando veio para nós para votação em plenária. Ô, vereador, o senhor faz parte da comissão. Sim. Não. Aí o senhor está de pegação. Não. E a gente foi saber aqui em plenária. Não, vereador, o senhor já está distorcendo os fatos. Passou na comissão. O senhor faz parte das comissões, os projetos foram encaminhados para cada vereador com antecedência. A criação do projeto, o projeto já foi pronto para a comissão. O projeto já foi pronto. A criação do projeto foi encaminhado para todos os vereadores. Todos os vereadores juntos. E eu estou na minha vez de falar também, mas vereador. isso não aconteceu. Então é isso aí, gente, que vocês estão vendo. Não é preciso mais eu falar mais nada, tá? Meu muito obrigado a todos. Não, vereador, não vou lhe permitir, porque é a minha vez de falar, eu não perdi para ninguém. Tá? Então, não. Amanhã o senhor usa do seu horário. Então, quero aqui dar mais uma vez boa noite a todos. E convocá-los, senhores vereadores, para a próxima sessão amanhã, terça-feira, dia 13 de maio, às 20h30. Uma boa noite a todos. Está encerrada a sessão ordinária do dia 12 de maio de 2025.